Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 27 livros do Novo Testamento. E nós estamos no 19º livro na ordem canônica, que é a Epístola aos Hebreus, uma epístola misteriosa, que ninguém sabe exatamente quem escreveu, nem sabe ao certo os destinatários, se eram os judeus que estavam em Roma, como a maioria dos comentaristas comentam, mas também poderia ser um outro grupo de judeus que se encontrava na Ásia, ou em Alexandria, no Egito, ou então em Antioquia da Síria, ou em Cesareia, ou ainda em Jerusalém. Ele está escrevendo a esse grupo de judeus. A carta aos Hebreus, ela começa com pregações, acaba virando um tratado e termina com uma epístola, não é? Principalmente nesse capítulo 13, nós vamos ver as recomendações finais do escritor aos destinatários. O escritor desenvolveu temas mostrando a superioridade de Jesus. Capítulo 1, ele fala que Jesus é superior aos anjos, é adorado, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Capítulo 3, ele apresenta Jesus maior do que Moisés. Capítulo 4, maior do que Josué, e o descanso que Jesus tem para nós é melhor. Capítulo 5, Jesus é maior do que Arão, Então ele está mostrando a superioridade de Jesus. Capítulo 6, 7, fala que Jesus entrou num tabernáculo nos céus, mostrando que o tabernáculo ele entrou é superior. Depois capítulo 8 e 9 mostra que o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício de touros e bodes, que o sangue de Jesus é superior. Depois, no capítulo 11, ele mostra que o caminho da fé é melhor que o caminho das obras. Manda no capítulo 12 nós estarmos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, seguirmos o exemplo dele, exorta a santidade. Agora chegamos no capítulo 13 de Hebreus, aonde vamos encontrar várias exortações finais e práticas do que nós devemos fazer. Vamos então para Hebreus 13, concluindo essa epístola de Hebreus. Hebreus 13 começa assim: permaneça o amor fraternal, o amor entre irmãos. O escritor está lembrando, depois da fé, que nós temos que ter o amor, Paulo escrevendo em Coríntios, ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O escritor, na sua carta, tratou desses três temas. Da fé, no capítulo 11. Capítulo 7, ele diz que nós temos uma melhor esperança em Jesus. E agora, capítulo 13, o amor. Permaneça o amor fraternal. Falando de amor, de praticar o amor, não vos esqueceis da hospitalidade. Hospitalidade era hospedar as pessoas. Naquela época, não havia hotéis. Por exemplo, para um evangelista itinerante que estava vindo, ele deveria se hospedar na casa dos irmãos. Então ele diz: não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedar o anjo. Certamente ele está lembrando de Ló, sobrinho de Abraão, que hospedou os anjos em Sodoma. Lembrando do próprio Abraão também, que hospedou anjos, até serviu os anjos. Então, por ela, alguns hospedaram anjos. E no Novo Testamento, o mensageiro é chamado um anjo, o anjo da igreja, o mensageiro, o líder da igreja. Então, praticai a hospitalidade, sem saber alguns hospedaram o anjo. Lembrai-vos dos presos. O escritor novamente está lembrando os hebreus acerca dos presos. Ele já tinha dito no capítulo 10, verso 34, que eles haviam se compadecido dos que estavam nas prisões. Ele diz aqui 10:34, também vos compadeceste dos que estavam na prisão, e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu
uma possessão melhor e permanente. Então, o escritor lembra que eles já tinham se compadecido no passado de alguns irmãos que estavam presos e tinham dado dos seus bens para ajudar aqueles que estavam presos, trocando os bens materiais por um melhor e permanente no céu. Então ele aqui está lembrando eles de novo, lembrar dos presos. Claro, quando ele fala dos presos, ele não está falando dos criminosos aqui, não é? Porque ele está se referindo aos presos, aos irmãos crentes que estavam presos por causa da sua fé. Ainda que aqueles outros presos, que podem ser criminosos, de alta periculosidade, também deve, às vezes, nós lembrarmos deles para levar a mensagem do Evangelho para ver se ele se converte. Mas aqui, especificamente, é de crentes que estavam presos. Inclusive, no final do capítulo, ele vai falar que o irmão Timóteo já foi solto, não é? Vai falar dos irmãos que estavam presos, como se estivesse preso com eles. Não é? Alguns tinham sido presos pela sua fé, ele manda que ele se lembre deles, como se estivesse preso com eles. E dos maltratados, gente que sofria maltrato por causa da sua fé, perseguição, lembrai-vos desses, como sendo vós mesmos também no corpo, como se vocês sofresses esses maltratos no vosso corpo. Por isso que essa é a prática do amor fraternal, hospitalidade, lembrar-se dos presos, dos maltratados. Agora vem uma exortação contra a infidelidade conjugal, uma exortação contra a prostituição, contra o adultério. Capítulo 13, verso 4, venerado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Não é? Vai ter julgamento, deve-se o leito, deve-se a fidelidade conjugal ser sem mácula, não deve haver adultério, nem prostituição entre crentes. Nós temos que preservar e cultivar a santidade e fidelidade no nosso matrimônio. Sejam os vossos costumes sem avareza. Avareza é o amor ao dinheiro. Jesus já tinha dito, não se pode servir a dois senhores, ou a de amar a um e aborrecer-se o outro, não se pode servir a Deus e a mamon. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Vê quantas exortações práticas o escritor está trazendo, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. A promessa de Jesus de estar conosco todos os dias, a promessa de ter Deus em nossa vida. A maior riqueza de todo crente não é bens materiais, mas sim a presença do Eterno na sua vida. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Quem nos ajuda é o Senhor, né? Leva os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Quem nos ajuda, nos fortalece, é Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores. Aqui o lembrar do pastor não é só lembrar, me lembrei do pastor. Não, o lembrar aqui é no sentido de cuidar, assim como lembrai-vos dos presos, é no sentido de visitar os presos. Lembrai-vos dos pastores no sentido de cuidar, de compartilhar os bens materiais, ajudar os pastores que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais deveis imitar. Ele já tinha dado uma lista de heróis da fé, e ele aponta que o pastor também deve ser um homem de fé para que a congregação imite a fé dele, atestando para a sua maneira de viver. Atente para a maneira de viver dele, a oração, a consagração a Deus, as coisas boas. Se ele tiver alguma coisa que não é boa, você não precisa pegar, mas pegue as coisas boas que um pastor tenha, não é? Lembrai-vos do vosso pastor, no sentido de orar, no sentido de ajudar, no sentido de contribuir com o pastor, tudo isso é importante. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Que verso lindo esse! Que verso maravilhoso, que fala da eternidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu havia dito que há 7 coisas eternas no livro de Hebreus, e Jesus é a 8ª. Presta atenção. Salvação eterna, Hebreus 5:9. Juízo eterno, Hebreus 6:2.
Hebreus 6:20, sacerdócio eterno. Hebreus 7:12, eterna redenção. Hebreus 7:14, o Espírito eterno. Hebreus 7:15, a herança eterna. Hebreus 13:20, o sangue do concerto eterno. Aí tá as 7 coisas, tá vendo? Salvação eterna, juízo eterno, redenção eterna, Espírito eterno, herança eterna, o Espírito do concerto eterno, né? E Jesus Cristo eterno. Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente, não é? Então são as 7. A 7 com Jesus, a 8ª, né? Jesus eterno. De novo as 7. Salvação eterna, a primeira. Juízo eterno, a segunda. Sacerdócio eterno, terceira. A quarta. Redenção eterna, a quinta. Espírito eterno, a sexta. Herança eterna, a sétima. O sangue do concerto eterno. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A eternidade de Jesus. Isaías diz que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o principado estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui também fala não só da eternidade de Jesus, mas fala da imutabilidade de Jesus. Jesus é imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus. Os céus e a terra passam, mas ele permanece o mesmo. O tempo muda, mas ele permanece o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixai levar em volta por doutrinas vários ensinamentos, várias estranhas, não é? Doutrinas que são realmente muito estranhas. A fertilidade da cabeça humana é uma coisa incrível. Doutrinas várias e estranhas. Porque bom é que o coração se fortifique com a graça de Deus. E não com manjares. Parece que havia doutrinas várias que tinha a ver com comer, com encher o ventre, né? Os manjares. E não com manjares, que de nada aproveita aos que eles se entregam. Então, alguns viviam em manjares, de nada aproveita, mas a graça é boa para fortificar o coração. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ele pergunta, será que nós temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo? Ele voltou na comparação com o tabernáculo, onde os sacerdotes comiam do tabernáculo, mas não é só o comer do tabernáculo, ele vai falar do sacrificar, do sacrifício que foi feito, que era feito fora do arraial, e ele vai mencionar esse sacrifício. Então, quando ele fala lembrai-vos dos pastores, e agora no verso 10, temos um altar que não tem direitos como é que serve, certamente ele está falando de cuidar do pastor, para que o pastor tenha o seu salário, porque digno é o obreiro do seu salário. 13:7, lembrai-vos dos vossos pastores. 13:10, será que nós temos um altar que não tem direito de comer dele, os que servem? E agora ele vai lembrar e fazer outra comparação dos sacrifícios que eram feitos do Antigo Testamento e a morte de Jesus. Ele diz, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, isso é, no pátio. Então é o tabernáculo, mas no altar do holocausto era queimado os sacrifícios ali fora do arraial. Pertencia ao santuário, mas era fora. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue padeceu fora da porta. Ele traz outra comparação ao sacrifício que era feito no altar do holocausto e a morte de Jesus, dizendo que Jesus padeceu fora da porta dos muros de Jerusalém. Jesus padeceu pelos nossos pecados para nos santificar, o ato de santificação novamente. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Vamos ao encontro de Jesus. Vamos encontrar com ele.
levando o seu vitupério, levando também, muitas vezes, perseguições, vitupérios, sofrimentos. Por quê? Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. O escritor de Hebreus já tinha dito no capítulo 11, verso 13, que nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. No verso 14, que nós buscamos uma pátria. No verso 16, ele diz que agora deseja uma melhor pátria, né? Isso é a celestial, a pátria celestial. No capítulo 12, verso 22, ele vai mencionar, nesse capítulo 12, 22, que nós chegamos ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Temos uma pátria melhor, não é, a pátria celestial, estamos caminhando para Jerusalém celestial. E agora, no capítulo 13, verso de número 14, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura, a Jerusalém celestial, a nossa pátria celestial. O crente é um peregrino, é um estrangeiro, é um forasteiro aqui na terra, no tempo da sua peregrinação. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Um lábio confessa o nome de Jesus, mas que vem do coração, não para que seja um louvor, como Jesus diz, esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está longe. Mas um sacrifício de confessar, de louvar, de declarar de Jesus. Isso é chamado de sacrifício de louvor. Hebreus 13, 15, o ato de confessar Jesus. A Bíblia fala de sacrifício de louvor em Hebreus 13, 15. No Salmo 63, 5, fala de um louvor espontâneo. No Salmo 147, 7, fala de louvor de gratidão. Salmo 103, verso 1, fala do louvor da alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 51, 15, diz, então os meus lábios te louvarão. Salmo de 2 Crônicas 30, 21, fala do louvor diário. E Salmo 104, 33, fala do louvor permanente. 7 tipos de louvor. Louvor sacrificial, louvor espontâneo, louvor de gratidão, louvor da alma, louvor da boca, louvor diário, louvor permanente. Ofereçamos a ele um sacrifício de louvor. E não vos esqueçais da beneficência, de fazer o bem. Beneficência, fazer o bem. E comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Não só o sacrifício dos lábios que adoram a Deus, que confessam o seu nome, mas também aqueles que mostram a sua beneficência, a comunicação dos seus bens, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha agora o verso 7. Obedecei aos vossos pastores. Tem crente hoje que acha que o pastor tem que obedecer a ele. A Bíblia dele é ao contrário. Ele, em vez de ler obedecer aos vossos pastores, ele lê, pastores, obedecei às vossas ovelhas. Não, meu irmão, você tem que submeter ao pastor. Você tem que amar o teu pastor. Se ele não é um homem, se ele não é perfeito, como nenhum homem é perfeito, ore por ele. Lembra-se dele nas suas orações. Mas, em termos de obediência, deve obediência ao seu pastor. Crente que não obedece a pastor, não obedece a Deus. Hebreus 13:17 diz, obedecer aos vossos pastores. Eu não estou dizendo que o pastor é Deus, mas eu estou dizendo o pastor, na sua função pastoral, se ele pede algo para um membro da igreja, um irmão, você deve ser obediente. Desobediente não vai herdar o reino do céu. Os pecados que impedem de entrar no céu, desobediência e incredulidade, foi o que impediu Israel de entrar na terra prometida. Obedecei a vossos pastores. Crente gosta de falar mal de pastor. Misericórdia. Sabe quem fala mal de pastor? Eu vou dizer, quem não obedece pastor. Quem não obedece pastor, fala mal de pastor. A Bíblia diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Sujeitar, tem ovelha que tem mania que o pastor tem que obedecer a ela. Gosta da opinião em tudo. Não, a Bíblia diz, obedecei a vossos pastores
e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria. Faz com alegria, obedeça com alegria, sujeite-se com alegria, e não gemendo, porque tem ovelha que geme, geme, não é? Para obedecer, porque isso não vos seria útil. Não é útil você fazer murmurando, gemendo, que negócio é esse? Obedeça ao seu pastor sem gemer, faça com alegria, sujeite-se com alegria, sujeite-se a ele como quem se sujeita ao próprio Senhor Jesus. Orai por nós. O escritor pede orai por nós. Você deve orar pelo seu pastor e orar. No caso aqui era o escritor pedindo aos hebreus que orasse, porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Porte-se com honestidade. Olha só, ele fala aqui de permaneça no amor fraternal. Pratique a hospitalidade, lembre do preso, o leito sem mácula, não é? Contente-se com o que se tem, sem avareza. Lembra-te do teu pastor, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fala do sacrifício de louvor, fala de nós praticarmos a beneficência, a comunicação de nossos bens, de obediência ao pastor, de sujeição. Depois ele fala de oração, orai por nós, porque confiamos que temos boa confiança com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Fala de honestidade. Esse capítulo 13 tem várias recomendações práticas. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Parece que ele estava preso, e ele pede que eles o façam por ele, para que ele seja restituído. Ou parece que ele não estava naquela comunidade, mas ele pediu que eles orarem por ele, para que ele fosse restituído. Agora o verso 20 é votos e saudações finais. Vamos para esses votos e saudações finais. Ora, o Deus e paz, que pelo sangue do concerto eterno, olha aí a coisa do concerto eterno, o Deus e paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor, é que ele declara a ressurreição de Jesus, grande pastor das ovelhas. Uou! O grande pastor das ovelhas é Jesus. Jesus coloca pastores para cuidar do seu povo, mas há um grande pastor, o grande pastor das ovelhas é Jesus, né? A Jesus como nosso pastor, no Salmo 23, verso 1 diz, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, o grande pastor. No João 10, verso 11, ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Hebreus 13, 20 o chama de o grande pastor das ovelhas. E 1 Pedro 5, 4 nos chama ele sumo pastor. Jesus não é só o sumo sacerdote. Jesus já não é só um grande sacerdote, como diz Hebreus 4, 14. Mas ele é o grande pastor das ovelhas. Que pastor maravilhoso é Jesus. Amém? Por causa desse pastor maravilhoso que é Jesus, nós vamos nos submeter aos nossos pastores terrenos, porque o nosso pastor terreno foi colocado por Jesus. Amém? Se você acha que ele não foi, ore por ele, porque Deus toma conta dos pastores. Diz que ele traz as 7 estrelas na sua mão direita, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Então, Deus toma conta. O grande pastor das ovelhas vos aperfeiçoe em toda boa obra, fazer o bem, sempre, sem importar a quem, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. A carta poderia terminar praticamente nesse amém, mas ela continua com algumas saudações finais, não é? Esse amém praticamente encerraria a carta aos Hebreus, no verso 21, que tudo que nós fazemos, boa obra, operando em vós, é agradável por Cristo Jesus, para a glória para todos sempre. Amém. Aí ele diz alguns versos mais. Rogo-vos, porém, irmãos,
que suporteis a palavra dessa exortação. A carta aos Hebreus é uma palavra de exortação, porque abreviadamente vos escrevi, 303 versos abreviadamente. Mas se ele fosse escrever mesmo, amém. Rogo, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo. Parece que a comunidade conhecia o irmão Timóteo. Timóteo era filho de uma judia, com pai grego. Paulo encontrou Timóteo na sua primeira viagem, ele era de Listra. Então, lá de Listra, na Galácia, Paulo encontrou a Timóteo, encontrou também sua mãe Eunice, sua avó Loide. E na sua segunda viagem missionária, Paulo levou Timóteo como seu companheiro, colocou Timóteo na Macedônia, nas igrejas de Tessalônica. Timóteo confirmou a fé dos irmãos. Timóteo teve em Coríntios, Timóteo teve em Éfeso, quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, e depois também a sua cartas a Timóteo, primeira e segunda, o irmão Timóteo estava preso. A menção de Timóteo aqui leva alguns a crer que o escritor dessa carta é o apóstolo Paulo. Há algumas similaridades de ideia sobre essa carta e Paulo. Certamente alguém que pode ter andado com Paulo, pode ter sido companheiro de Paulo. Alguém como Lucas, porque o grego dessa carta é bem diferente do grego das epístolas de Paulo. Então, o estilo literário é diferente, mas os ensinos são similares. E a menção do Timóteo levou muitos a crerem que Paulo seria o autor dessa carta. Mas pode ter sido Lucas, companheiro de Paulo, pode ter sido Apolo, que também teve com o apóstolo Paulo, e era um homem eloquente, judeu, vindo de Alexandria, e convencia os judeus que Cristo era o Messias, era o Senhor, o prometido. Então pode ser também Apolo. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual se vier, vos vereis. Saúda todos os chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúda. O escritor certamente estava na Itália, para dizer os da Itália vos saúdam. Alguns intérpretes acham que ele escreveu para os judeus da Itália, porque conhecia os outros da Itália. Porém, não é isso, ele está mandando saudações da Itália. É impressionante, ele poderia estar na Itália. E termina: a graça seja com todos vós, amém. A graça seja com todos vós, amém. Esse segundo amém, Paulo normalmente conclui suas cartas também, às vezes com 2 ou 3 améns. Então, existem algumas coisas aqui similares ao apóstolo Paulo. A graça seja com todos, amém. Suportai-vos essa palavra de exortação. A carta aos Hebreus, uma palavra de exortação. A Bíblia fala em Hebreus 3:22, palavra de exortação. Em Hebreus 3:1, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Hebreus 5:13, fala de palavra da justiça. Então, nós encontramos aqui, palavra de poder, palavra de justiça, palavra de exortação. Em Tiago 1:18, fala da palavra da verdade. Em 2 Pedro 1:19, a palavra dos profetas. Em 1 João 1:1, fala da palavra da vida. E a palavra da minha paciência, em Apocalipse 3:10, Jesus falando à igreja de Filadélfia. Suportasse a palavra da minha paciência. Então, nós temos 7 tipos de palavra. Palavra de poder, palavra da justiça, palavra de exortação, palavra da verdade, palavra dos profetas, palavra da vida, palavra da minha paciência. Amém? Com isso, nós concluímos mais um livro, graças a Deus, que é a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos vós. E o amor de Deus, nosso Pai, quem esteve convosco,